Há um jovem, um adolescente neste caso, tem 14 anos apenas, está a ser acusado por uma determinada família de, no bairro Miramar, andar a abusar de uma criança de 4 anos, abusar sexualmente. Isto é uma história dramática que faz parte do nosso alinhamento do Segurança Pública, a qual convido a sua melhor atenção. Veja agora. Sim, quero ajuda, porque eu sozinha não estou a conseguir fazer nada. Um dia posso cair. O coração é que comanda a vida. Uma história de arrepiar. Me ensina a picar minha irmã. Mas que para esta mulher já não há forças para suportar. Sim, quero ajuda, porque eu sozinha não estou a conseguir fazer nada. Um drama de uma mãe, tia e avó. E é por este grau de parentesco onde tudo começa. O causador destas lágrimas é o seu neto de apenas 14 anos de idade. Um neto que ela diz amar. O meu filho, para onde está, também está a ver que eu não vou desprezar o filho dele. Mas que também aborrece e que nunca desejou ter em toda a sua vida. Ele é do meu sangue, mas para ele estou já a ver mal. Estou já a lhe ver mal. Eu preciso ajuda mesmo para lhe tirar só fora daqui. O neto é este rapaz que você vê nas imagens. Mas por se tratar de um menor, não vamos mostrar o seu rosto nem revelar a sua identidade. Vamos tratá-lo apenas por paizinho. É nesta casa humilde no bairro Miramar, onde paizinho vive com a avó, a tia e os 2 primos. E é precisamente neste ambiente familiar onde tudo começa. Muito recentemente, os familiares descobriram que o adolescente abusa sexualmente do seu primo, de apenas 4 anos de idade. O assunto veio ao de cima depois que a mãe estranhou o comportamento do filho. Porque eu costumei o meu filho a conversar comigo. Às vezes eu vou para o trabalho, chego, pergunto sempre como é que foi o dia, o que é que se passou. E ele diz sempre, olha, mamãe, o picou. E está a me ensinar para eu picar também a minha mana. Eu disse, então por que não chamas a avó? A avó estava onde? Disse, não, a avó estava a dormir. Ou a avó, às vezes, diz que a avó estava na cozinha. Não chamaste a avó por quê? Porque quando ele me pica dói muito, por isso eu não consigo falar. O pior é que não foi apenas uma vez, foram vezes seguidas, segundo conta a mãe. Que às vezes ele, quando quiser sair para o quarto de banho, fala, olha mamãe, o rabinho está me doer. Está a doer por quê? Não estava conseguindo fazer pum-pum, mas por quê? O bibi me picou. Picar é o que o pequeno inocentemente diz, mas todos sabem a verdade. Me ensina a picar minha irmã. Romana Sebastião, avó do acusado, diz que o rapaz, desde muito cedo, revelou-se como uma pessoa com desvio comportamental. Estávamos a notar já a criança mal. 8 anos, o menino chegava às vezes 1 da manhã, às vezes meia-noite. Depois da morte dos pais, paizinho passou a viver com a avó aos 6 meses de vida. O tempo passou, a situação tornou-se insustentável. O primeiro episódio de abuso sexual aconteceu em 2016 no Reino da Espanha.
Ainda com 12 anos de idade, segundo a avó, o rapaz abusava das primas enquanto estava sob cuidado das tias naquele país da Europa. Já as minhas filhas começaram a ligar para mim. Mamãe, o seu neto parece que vai de volta para Angola. Eu disse, por quê, Julieta? Seu neto é um grande malandro. Eu não sei se aí em Angola também fazia as mesmas coisas, mas eu sei que ele é muito malandro. Vai na escola, fica lá com os companheiros, não entra na sala. Se entra na sala, a hora do almoço, lá no comedor, puxa as cadeiras e as colegas assentam no chão, leva a tesoura, corta o cabelo das meninas e as mães ficam a chamar atenção todo o tempo. E elas ainda não queriam me explicar isso que ele faz nos primos, mas explicavam na minha filha. Mais tarde a minha filha, essa já começou a me explicar, o seu neto então vai voltar de novo, porque ele está a fazer isso nos meninos lá. É assim que lhe enviaram para Angola. Ele veio sozinho. O facto chamou a nossa atenção e tentamos compreender a situação através desta entrevista por telemóvel concedida pela tia que vive na Espanha. Aqui, ele, mientras não ia na escola, normal, insultava os professores. Uma vez, inclusive, deu um soco na boca do próprio professor dele, rebentou a boca, aí começou a coisa. Quando nós saíamos igual para comprar o pão, que é aqui embaixo, abusava dos miúdos, mas nós ficamos a saber isso muito mais tarde. Então, foi o pequenino, que tinha 6 anos, que é o que falou. Segundo apuramos, devido ao seu comportamento, o adolescente foi internado ainda em Espanha, num centro de saúde mental. Os exames que tivemos acesso revelam que Paizinho apresenta alterações de conduta antissocial, ou seja, é um psicopata, como revela o diagnóstico. O documento ainda revela que o adolescente sofre de hepatite B crônica. Já em Angola, há 2 anos, diz a avó, Paizinho não para quieto. São problemas atrás de problemas. Todos os dias tenho problema. Só sábado. Sábado eu estava aqui dentro. Apareceu aqui uns senhores bem grandes. Aqui. Eles bateram essa porta, saio. Mãe, esse menino vive aqui nesta casa? Eu disse, vive sim, vive, é meu neto. A mãe sabe das coisas que ele está fazendo na rua? Eu disse, não, eu não sei nada. Eu fico aqui, não vou lá na rua onde ele vai. Então, mãe, esta tarde, essa noite, eu peguei 1.500, mandei os meus sobrinhos comprarem água. Os meninos, como são assim, pequeno, ele é maior. Ele mais os amigos ameaçaram os meninos e receberam aquele 1.500. Nós tentamos a conversa com o rapaz, mas ele parece não gostar muito da ideia. O que você faz? Eu fumo. Fumas o quê? Cigarro. Reage mal quando confrontado muitas vezes com a verdade. Fala a verdade, Felipe. Fala a verdade. Oh, mãe. Estamos a tratar aqui, Felipe. Mentiu que eu fala você então. Até então, para a família, a solução foi encaminhar o adolescente para o julgado de menores. O rapaz até foi assistido por uma psicóloga, mas até hoje nem água vai, nem água vem. Eu fui lá mesmo no julgado, eu expliquei. Vocês não querem arranjar o sítio para o menino, mas o menino está a continuar a fazer as mesmas coisas.
Tanto que a minha filha praticamente já nem fala bem comigo. Eu não sei se pensa que eu também gosto, se quer, não sei. Mas é uma coisa que até me dói também, porque lá lhe correram por causa disso e aqui está a continuar a fazer as mesmas coisas. Mas enquanto a solução não chega, os problemas continuam e a avó teme pela sua própria vida. O coração é que comanda a vida. É o coração que está sempre a encaixar nas coisas, nos problemas. Um dia posso cair. Eu quero o bem dele. Eu quero lhe ajudar. Ele não quer ser ajudado. Uma avó aos prantos por causa dos comportamentos negativos do seu amado neto. Mas tudo quanto essa mulher quer é que esse menino desapareça do âmbito da sua convivência diária. Doutora Carla, como é que nós vamos compreender isto? É uma mulher com um sentimento dividido. Mas como é que nós vamos encontrar isto? E o sentimento dela é legítimo, não é? É legítimo? É legítimo. Em que medida? Em que... O sentimento dela é legítimo na medida em que, apesar de ser menor e membro da família, a conduta dele é uma má influência, é prejudicial aos demais. Por isso é que deveria existir internatos para colocar essa criança, exato, porque apesar de ter só 14 anos, mas que ele está com um histórico, ele tem um longo histórico que desafia o âmbito familiar. Basta olhar para a idade da avó e aquilo, a preocupação que ela descreveu. Temos que a avó quer livrar-se do neto, não quer mais viver com o neto. Não, creio que não. Porque ela deixou claro que ela está com o sentimento dividido porque gostaria de fazer alguma coisa por ele. Tanto mais que tentou procurar as autoridades para ver se consegue encontrar o apoio necessário. Acha que este é um caso sem solução? Eu penso que talvez não seja o caso desta família, mas muitas famílias negligenciam as doenças do foro mental. Porque era preciso saber o histórico dessa criança, desde mais novo, quais são os comportamentos que ele tem tido e ter o acompanhamento de um psicólogo ou um psiquiatra e, de alguma forma, fazer correção deste comportamento negativo e, preferencialmente, quando o indivíduo ainda é novo. Ele agora tem 14 anos, daqui a 2 anos tem 16, está a atacar gente em casa, daqui a pouco começa a atacar fora. Ao contrário, foi trazido para o seio familiar, exato, diante de outras crianças com condição física inferior e logo desprotegidas, e está aqui numa cadeia em que não só está a desestabilizar a família de casa, mas os vizinhos também. Que conselho é que se poderia dar no sentido de ajudar essa família? Eu vou dividir o meu conselho em 2 partes. Uma de recorrer aos especialistas que já me referi. Retirar-no mesmo do seio familiar, não como medida de castigo, como muitos pensam. As crianças têm má conduta e querem mantê-las protegidas no seio familiar e pioram e chegam a uma altura em que pouco ou nada se pode fazer e vai contrair outros problemas. Exato. O outro é procurar a igreja. Porque a igreja, e se quiser falar numa perspectiva cristã ou espiritual, a criança também pode estar endemoniada. Ou seja, embora as pessoas não acreditem em milagre, mas um ato de fé, as orações também têm ajudado e podem ajudar a pessoas que tenham determinados problemas que, para a saúde é do foro psiquiátrico ou psicológico, mas que para a igreja podem ser cabimentadas no foro espiritual e obterem ajuda, quer para o próprio menino, para libertá-lo e ajudar a aceitar-se, mas também para acalentar os corações dessa família. Muito bem, muito obrigado, doutora Carla. Doutor Carlos Satumbela, há aqui responsabilidades a identificar e a apurar, no caso deste adolescente de 14 anos de idade? No artigo 26 do Código Penal diz: só é responsabilizado criminalmente aquele que tenha a capacidade, a inteligência necessária para entender o facto a que pratica.
aquele que tem a consciência do ato que pratica. O nosso direito penal começa a criminalizar a partir de 16 anos. Exato. E ele tem 14 anos. É descriminalizado até de constituição do nosso direito social. E depois, a circunstância que acontece são dois sujeitos do mesmo sexo. Exatamente. Isto é um elemento relevante e novo para o nosso direito. Talvez agora, com a discussão do novo Código Penal, a introdução e o texto deve ser retificado. Se temos de falar de violação, a violação é de uma pessoa a outra pessoa, mas sem identificar de que sexo é que se trata. Porque nesse caso estamos a falar de duas pessoas, ambas do mesmo sexo, e para o nosso direito penal o doutor está a dizer que o legislador penal deverá discutir exprimir esta situação. Porque também não existe só agressão, não existe só violação quando se trata de sexo oposto. Exato. Mas também do mesmo sexo, porque o caso concreto. Um homem contra um outro homem, todos ambos menores. A nossa lei não é tratado, não tem respaldo. Mas a sociedade acaba por trazer esses factos. Então, há que ajustar agora o nosso direito a estes factos. E acredito muito bem... Como é que se vai... Pois é. Acredito muito Neste bem caso, na atual conjuntura, perante, digamos, o silêncio da nossa lei penal, uma vez que estes casos de homens agredindo sexualmente outros homens começam a ser sonantes, como é que estes casos vão ser tratados perante a justiça, tendo em conta o princípio da legalidade do direito penal? Ok. Só é crime aquilo que estiver plasmado na lei. O que não estiver não é crime. Mas a justiça não deixa de se aplicar por um facto que seja novo. Porque o legislador em si, ao legislar, tem sempre aquela abertura, deixa sempre uma lacuna por ser preenchida por um facto novo. Em princípio. Em segundo lugar, no caso concreto, que são de dois menores, o direito não deixa de proteger esta situação. Na lei do julgado de menores, este menor de 14 anos tem medidas. A primeira é a proteção social e a segunda é a instauração de um processo de medida de segurança. O que a doutora estava cá a explicar, retirá-lo do seio familiar, interná-lo ou internado, passo pleonasmo, em que possa ser reabilitado, tanto jurídico, moralmente e socialmente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se tivéssemos que se tratar de pessoas já adultas que possam ser criminalizadas, ante agora o conceito e a conjuntura, na verdade, isto no Código Penal não é tratado por se referir de duas pessoas do mesmo sexo. Porque nós, nos termos 393, estamos a falar de violação quando há o esforço do outro gênero, quando se penetra o coito e tudo mais. Mas não deixa de ser uma agressão. Exatamente. O que vem complementar é só agressão sexual, mas é uma agressão do ponto de vista de personalidade, de direito da pessoa. Que sujeita a outra pessoa a uma situação de desconforto, até não de deixa de ser tutelada, porque de uma qualquer forma, as duas pessoas, uma a outra, agrediu os direitos de personalidade e afetou a integridade pessoal e moral de outra pessoa. Então, encontra nesses termos o respaldo para ser acautelada. É nestes termos é que teria que ser resolvido. Um crime de agressão, crime de agressão, puxar o facto ao crime de agressão por afetar a integridade, por violar os direitos e de personalidade e tanto mais outros morais que podem advir do facto causado. Muito bem. Doutor, imagine que lhe fosse pedido então um conselho jurídico por esta família. O que é que diria? Juridicamente, a medida que a família está a tomar é muito exata. Recorrer ao julgado de menores. Agora, o que tem que acontecer é o julgado de menor ouvir o que a família está a dizer e tomar a medida, tomar as providências cautelares quanto ao caso. Exato. Não deixar mais o menor lá, encaminhá-lo mesmo a um centro de reeducação para que seja cuidado.